Vamos em frente então, meus amigos. O Livro dos Espíritos, livro 4, Esperanças e Consolações, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. E o nosso tema de hoje vai ser Intervenção de Deus nas Penas e Recompensas, a partir da questão 963. Bom, nesse livro 4, Kardec teve uma dedicação especial aqui, né, para tratar de temas, principalmente que durante muito tempo, e continua ainda muito presente na mente de nós aqui encarnados, sobre os textos bíblicos, né? Então as religiões tradicionais trazendo ali os seus ensinamentos, em especial aqui para o nosso ocidente, né, onde nós temos o catolicismo e as igrejas evangélicas bastante atuantes aqui no nosso meio, e aí então nós temos aquela visão, desde a antiguidade, quando nós pegávamos ali os textos quando nós pegamos, né, os textos escritos por Moisés lá do passado, então Deuteronômio e outras obras, né, Gênesis também, mostravam Deus muito presente na vida das pessoas, interagindo de uma forma direta, interagindo e interferindo de uma forma direta, conversando, trazendo ali ensinamentos, né, dentro daquela interpretação mitológica, a gente lembra disso sempre, mostrando então um Deus que se agrada ou que se decepciona com a ação dos homens, e a partir dali ele toma decisões para fazer com que o mundo seja conduzido de acordo com a sua vontade. Naturalmente o universo segue a vontade de Deus, mas naqueles textos mostram então que Deus interfere diretamente no mundo, considerando que dentro daquela interpretação o nosso planeta era o único mundo que existia em todo o universo, mundo habitado, né, os únicos seres, as únicas criaturas. Então nós tínhamos ali a intervenção. Tanto é assim que nós temos que Deus criando o homem diretamente, a partir daquele mito, né, que fala sobre a origem do homem, a origem do mundo, a origem do universo, né, e também fala sobre Deus punindo, por exemplo, a própria humanidade a partir, por exemplo, do dilúvio, quando durante 40 dias e 40 noites ele fez com que o mundo fosse inundado e somente aqueles sobreviventes da Arca de Noé pudessem dar continuidade, né, não numa nova raça, mas numa nova geração. Da mesma forma nós temos também ali os anjos que vêm em nome de Deus atuando diretamente entre os homens, como por exemplo chuva de fogo e enxofre, né, em Sodoma e Gomorra. Então a gente vê nos textos do Antigo Testamento uma intervenção direta de Deus, falando sobre termos, né, utilizando por exemplo termos como o Senhor dos Exércitos, né, o exército de Deus aqui atuando sobre a terra. Então nós vemos que nesse livro número 4 aqui do Livro dos Espíritos, não apenas falando sobre a felicidade e a infelicidade terrena, mas também felicidade e infelicidade, no caso aqui penas e gozos futuros. Agora nesse item número 3, falando então a intervenção direta de Deus nessas penas e recompensas. Então havia necessidade, bom dia, abraço, havia necessidade de uma mudança de visão, numa forma de interpretação da relação do homem, a criatura, com Deus, o Criador. Então, trazendo essa nova visão, certamente ele entraria em choque com tudo aquilo que os textos considerados sagrados, em especial do Antigo Testamento, mas também nós encontramos em outros textos sagrados, né, no Alcorão, encontramos também na Torá. Então vai sempre mostrando Deus muito humanizado, com um temperamento bastante humano, Deus ali decepcionado, no caso, por exemplo, com o próprio Adão e Eva, em que Deus ficou decepcionado e expulsou os dois do paraíso, como sendo ali uma das grandes penas impostas na humanidade, né, até hoje, considerado como pecado original.
que até hoje a humanidade sofre as consequências desse pecado original, que Deus então puniu não apenas os homens, mas também todas as descendências, não apenas os dois, né, o casal, mas também toda a sua descendência. Então nós vemos assim que era uma interpretação, era uma visão bastante real, baseada numa mitologia que até hoje se encontra presente, né? Então hoje nós falamos sobre Deus brigando com o diabo, falando sobre o céu e o inferno, sobre os anjos, sobre os demônios. Então nós temos vários tipos de dogmas ainda muito presentes, e há necessidade então da mudança desse ponto de vista. Para nós espíritas, né, que já temos uma base filosófica muito bem formada, diferente dessas bases dogmáticas, estudar um tema como esse parece que não tem assim grande valor, mas é importante nós analisarmos que o Livro dos Espíritos, por exemplo, assim como as demais obras espíritas, elas não foram feitas para os espíritas, elas foram feitas para a humanidade. E aqueles que abraçam essa filosofia, que estudam, podem ser considerados espíritas, mas não é uma exclusividade nossa. Os espíritos trabalham para conscientizar os encarnados, independente da linha filosófica que sigam. Então, por isso, nós estamos aqui estudando sobre isso para entendermos ali um pouco mais, com um pouco mais de profundidade, os temas que nós já compreendemos, mas também tentarmos entender por que as pessoas ainda pensam da forma como pensam. E isso faz com que nós tenhamos ali uma relação mais equilibrada, uma relação mais saudável com todos, compreendendo, cada um ali fazendo a sua interpretação, de acordo com o seu grau de conhecimento, com a profundidade que esse conhecimento acaba alcançando. O Brás colocou essa lenda de Noé, surgiu, segundo que percebi, com o afundamento de Atlântida. O efeito da tsunami foi mais direcionada para o Oriente. Brás, são muitas histórias, eu já conheci outras histórias também, que falava-se sobre um grande alagamento que houve naquela região também ali do Iraque, do Irã, que é essa região do Oriente Médio. O Iraque, em especial, é onde se constitui ali, onde foi o paraíso da Terra. Tanto é assim que, se nós lermos o Antigo Testamento, lá no livro Gênesis, nós vamos encontrar, naquela passagem que fala sobre o paraíso, o rio Tigres, o rio Eufrates, que são os dois rios que banham ali a cidade de Bagdá, capital do Iraque. Então, estavam tudo baseado naquela região. Então, uma região que sujeita a alagamentos, por estar ali próximas a região marítima e também ali entre rios, o próprio nome Mesopotâmia já trata isso, Meso significa meio, Potâmia significa ali entre rios, então nós vemos ali que era uma região sujeita a tudo isso. E como a história foi contada por aquele grupo que viveu aquela experiência, naturalmente para eles era o fim do mundo. Mas se nós imaginarmos, por exemplo, que voltando no tempo ali por volta de 6.000 anos, que é o tempo estimado na Bíblia da criação do mundo, 6.000 anos. Então, aqueles que estudam radicalmente os textos bíblicos entendem que o universo foi criado há 6.000 anos apenas. Então, independente das pesquisas arqueológicas, das pesquisas geológicas, nada disso importa, porque os textos bíblicos trazem ali uma visão limitada numa mitologia que acaba sendo seguida ao pé da letra. Então, por isso, se para quem contou aquela história, aquilo era realmente a realidade que eles viviam. Agora, se nós pegarmos, por exemplo, que fora do Oriente Médio nós tínhamos ali os povos europeus, os povos africanos, os povos de outras regiões da Ásia, incluindo a Índia, incluindo ali o Oriente, as Américas e tudo mais, cada um estava vivendo a sua vida tranquilamente. Enquanto, por exemplo, um alagamento acontecia naquela região do Oriente Médio, lá na Europa eles estavam caçando para comer. Lá na África, crianças estavam nascendo. Lá na Ásia, do outro lado do mundo, eles estavam tentando construir ali uma nova sociedade, mas tudo foi contado a partir do ponto de vista daquele grupo, mas não era visto dessa forma. Então os textos mitológicos acabam causando realmente uma grande impressão para aqueles que não conseguem se aprofundar num conhecimento mais científico, até mesmo num conhecimento mais filosófico. Bom dia, Tatiana. Então, por isso, Kardec trouxe para nós aqui, desse item número 3,
um esclarecimento sobre a forma com que como Deus se relaciona com os homens aqui no mundo físico e qual é exatamente ali o limite de suas ações. Não que Deus esteja limitado, mas que Ele mesmo cria suas próprias leis para fazer com que os homens naturalmente aprendam a partir das experiências que eles mesmos criam, que eles mesmos vivenciam. Então vamos lá, né? Inicialmente aqui, deixa eu ver rapidamente. O Brás colocou, né, os 72 homens que foram encarregados de selecionar o Velho Testamento falharam muito, né? Não, Brás, eu não vejo como falha, né? Porque quando a gente olha falha, você entende como erro. Ali nós vemos como limitações, né? Não havia ali uma pesquisa mais aprofundada, você não tinha uma grande biblioteca, era uma grande dificuldade com traduções, né? Então, para nós é fácil, você põe no Google e acha uma coisa rápida, mas naquela época era muito diferente. Então, na verdade, eles fizeram aquilo que era possível e dentro das crenças que eles tinham também. Né? Então, assim, é difícil a gente falar em falha, né? Porque é como atualmente uma expressão muito utilizada, né? É aquele engenheiro de obra pronta, né? Depois que a coisa está pronta, a gente fala assim, está mal feito, podia ser melhor, mas para quem estava fazendo na época, que tinha ali todas as dificuldades, todas as limitações e tudo mais, era outra história. Então você estar fazendo é uma coisa, você ver a coisa e ver que poderia ter sido feito melhor é outra. Né? Então hoje é a mesma coisa, nós falamos assim, mas a doutrina espírita é tranquila. Vai na época de Kardec fazer o que ele fez. Enfrentar a sociedade, enfrentar instituições, criar a base de tudo e tudo mais. Né? Hoje a gente está ali há 160 e tantos anos depois, 163 anos para ser mais preciso, depois daquele tempo, com um monte de obras, com um monte de instituições e tudo mais. Kardec foi o pioneiro de tudo. Então esses mesmos homens que no passado elaboraram esses textos, eles também tiveram ali uma dificuldade muito grande de encontrar até mesmo uma linha de raciocínio. Porque eram culturas diferentes, histórias contadas boca a boca. A tradição oral era o que existia de principal, pessoas iletradas, né, pessoas que não tinham esclarecimentos, era um ou outro ali que possuía ali um argumento melhor, um conhecimento melhor, então era muito difícil fazer isso. Agora, o problema não foi a origem de tudo isso no meu ponto de vista. O problema é que nos tempos atuais, com os recursos de que nós dispomos, estarmos ainda presos a essas... as línguas mortas, Brás, né, pelo fato de serem mortas, já mostra a sua dificuldade. E nós encontramos ainda um outro detalhe, é que quando nós voltamos lá no passado, nós vemos ali que os vocabulários eram muito limitados também. Então, para você dizer alguma coisa, você usava uma palavra que tinha vários significados e outras situações que nem significados tinham. Então era realmente muito difícil. Né? Pois é, São Jerônimo, quando ele começou a elaborar tudo isso, né, começou a organizar os textos bíblicos, ele então ali também refazer traduções, organizar todo aquele material, era algo realmente muito difícil. Né? Mas vamos lá, o Flávio colocou lá em cima, né? Fato, matematicamente, se a humanidade tivesse recomeçado em Noé, a população do mundo não estaria no nível que estamos hoje. Né? Mas a lógica, né, o Flávio, quando ela se depara com a fé, a lógica e a fé são meio incompatíveis, né, geralmente na história da humanidade. Agora, vivendo a doutrina espírita, nós conseguimos fazer ali uma aproximação da razão com a fé, para fazer essa fé raciocinada. Mas, de um modo geral, a fé sendo muito apaixonada e a razão sendo muito fria, elas se tornam então distantes, né? Elas têm ali uma distância muito grande entre elas. Então nós podemos colocar que matematicamente, cientificamente, nós encontraríamos várias situações que são completamente opostas e mesmo assim são aceitas por uns, são rejeitadas por outros. Né? Bom dia, professor. É muito difícil. E nós encontramos isso hoje, né, Brás, com essa facilidade que nós temos da tecnologia, com o conhecimento ampliado do modo como ele aconteceu hoje. Nós vemos, por exemplo, que naquele período, até hoje, né, nós encontramos, por exemplo, obras que são traduzidas, que mesmo assim ficam com sentido diferente das obras originais em pleno século XXI.
Basta nós pegarmos o Livro dos Espíritos, já conversamos sobre isso, a quantidade de traduções do Livro dos Espíritos, e se fizermos comparações, não batem os livros. Porque cada tradutor ali, né, existem palavras que não podem ser traduzidas ao pé, né, literalmente ao pé da letra. Termos, expressões, ideias, né, que não dá para você colocar ao pé da letra, porque cada cultura tem ali expressões diferentes. Então, no passado, então, quando você não tinha essa cultura toda, não tinha essa facilidade de difusão do conhecimento, era muito mais complicado, né? O Brás colocou, né, hoje a língua Esperanto está prestando um belo trabalho, dando asas ao Espiritismo. Mas você quer ver, Brás, que até mesmo o Esperanto no futuro vai criar problema? Porque aí você vai ter aquele Esperanto raiz e o Esperanto Nutella, né, como diz popularmente. Aquele que diz o Esperanto porque ele acha que fica mais bonito de um jeito, o Esperanto que é do outro. Até aquilo que é criado para resolver problema, nós conseguimos criar um problema. Então ainda temos aí um trabalho longo para fazer, né? Mas como os Espíritos dizem para nós, né, em outras passagens que nós já colocamos, nós temos que resolver primeiro as questões das palavras. Nós temos que nos entender, para depois as ideias ou as ideias verdadeiras, né, elas possam então serem difundidas com mais facilidade. Porque eles falam uma ideia, essa ideia cria problema. Lançam outra ideia, nós arrumamos mais problemas. Então, nós nos entendemos. Então, primeiro precisa haver esse entendimento. Bom dia, Carol. Vamos lá então, pessoal. Questão 963. Lembra que nós conversamos da intervenção de Deus nas penas e recompensas. 963. Deus se ocupa pessoalmente de cada homem. Aí lembrando, né, que você tem que ser temente a Deus, né? A gente tem essa expressão bastante utilizada, né, nas religiões tradicionais. E você ser temente a Deus significa que você tem que ter medo de Deus, porque Ele vai te castigar. Porque Ele vai te punir pessoalmente, né? O tribunal divino, né, tem ali Deus te julgando. Então, essa é a visão das religiões tradicionais. E aí, então, Kardec procura trazer para nós, mostrando, né, essa grande hierarquia que existe no mundo espiritual, desde o Criador até mesmo todas as demais esferas, né, de atuação no mundo, no universo como um todo, até chegar em nós individualmente. Mas como se não bastassem como se não bastasse essa própria hierarquia, nós temos também as próprias leis, que nós já conversamos com ela e reforçaremos aqui na próxima questão. Mas Kardec perguntou, Elcio, bom dia. Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Não é ele demasiadamente grande e nós muito pequenos para que cada indivíduo em particular tenha aos seus olhos alguma importância? Então primeiro vamos interpretar a pergunta que Kardec faz. Então, quando ele fala se Deus se ocupa pessoalmente de cada homem, se ele não é demasiado grande e nós muito pequenos para que cada indivíduo em particular tenha a seus olhos alguma importância, a gente lembra que quando Deus, né, quando as religiões monoteístas começaram a surgir, em especial, né, a religião hebraica, que acabou depois se tornando a judaica, né, mas quando nós voltamos naquele tempo, a gente lembra que cada tribo tinha o seu próprio Deus. Então era uma coisa muito particular. Aquele grupo conversava com o seu Deus com muita intimidade. Eu acho que essa é a palavra mais adequada. E aí então eu tinha o meu Deus, você tinha o seu Deus, eu fazia o culto para o meu Deus, eu fazia ali o holocausto, né, que era você... a ideia era você incinerar uma determinada oferenda e aquela fumaça subia ao céu, que significava que aquela oferenda se tornou algo sutil para que Deus pudesse absorver, né, a essência daquele sacrifício. E aí nós tínhamos então desde aquela ideia, né, de Caim e Abel, em que Abel, que era o mais bonzinho, fazia ali a oferenda com frutas, enquanto Caim sacrificava um animal. E depois nós temos inclusive, né, nós temos ali dos livros
os livros do Pentateuco, né? Você tem o livro Gênesis, você tem o Êxodo, você tem o Deuteronômio, o Levítico e, se eu não me engano, Juízes, eu não me recordo exatamente. Mas se você vai em Levíticos, por exemplo, ou em Deuteronômio, nós temos ali algumas descrições sobre esses sacrifícios que eram feitos em direção a Deus, com o tamanho certo do altar que você deveria construir, altura, tamanho. Então essa ideia de que eu tinha um Deus particular e os meus sacrifícios eram feitos em direção a esse Deus, né? Quando nós tínhamos ali as intenções, né? Desde, por exemplo, aquilo que era o mais básico, né? Números, né? Não juízes, juízes veio depois, né? Números. Então, desde aquele pedido particular que era feito quando você tinha, por exemplo, que a minha tribo tem que ser protegida contra outra tribo, que a minha tribo precisa da fertilidade porque nós precisamos de alimentação, porque minha tribo isso. Então essa ideia que foi desenvolvida por aquele pequeno grupo e escrito nesse livro, e esse livro acabou se difundindo, as pessoas que tiveram acesso a ela depois mantiveram a mesma ideia, de que aquele Deus daquela tribo em especial, que acabou se tornando particular, assim como para a religião islâmica você tinha Alá, que era aquele Deus que veio através do anjo Gabriel falar com Maomé, que trouxe ali, né, ali no século 7, 625, se eu não me engano, né, depois de Cristo, quando Maomé então começou a escrever ali o Alcorão, que também teve aquele objetivo de fazer com que as tribos do Oriente Médio, daquela região ali da Arábia, aquela região toda daquele pedaço ali, começassem então a unificarem-se também e se tornarem monoteístas. Então a gente lembra, né, que quando havia ali, quando eles faziam aquelas grandes feiras, em Meca, por exemplo, você tinha ali o local onde cada tribo trazia ali uma imagem do seu próprio Deus. E aí Maomé veio dizendo que Alá era o Deus de todos e todos deveriam se unificar. Mas a gente pergunta, quantas pessoas exatamente existiam naquela época? Quantas tribos existiam? Era um povo muito pequeno. Era uma comunidade muito fechada, então você tinha ali uma intimidade com esse Deus, né? Uma particularidade com ele, que depois de um certo tempo, quando essas ideias começaram a se difundir, como eu comentei, as pessoas continuaram alimentando essa mesma ideia, que aquele Deus particular da época de Moisés era esse mesmo Deus particular hoje que rege o nosso planeta todo, então eu posso ter essa intimidade com ele. Então eles diziam, olha, não faça isso porque Deus vai te castigar. Era uma tribo que tinha 40 pessoas. Uma comunidade que aumentou para 100 pessoas. Então, quer dizer, na visão deles era muito fácil essa ligação com Deus, essa intimidade. Principalmente quando nós tínhamos médiuns que falavam com os deuses, vocês se lembram disso? Que a mediunidade, né, descrita no Antigo Testamento com fartura, onde nós tínhamos ali os profetas, onde nós tínhamos ali aqueles médiuns que muitas vezes até eram considerados necromantes e punidos por isso. Em Deuteronômio nós temos ali que Deuteronômio era uma coletânea de leis humanas e divinas, que era uma sociedade, vamos dizer, teocrática dentro da visão atual, onde a lei humana e a lei divina direcionavam a vida das pessoas. Então ali em Deuteronômio você tinha uma punição para aqueles que eram médiuns a partir da proibição de Moisés. Que inclusive Kardec fala sobre isso no último item da primeira parte do livro Céu e Inferno. Ele analisa sobre a proibição de Moisés. Por que aquilo aconteceu naquela época? Como a mediunidade era tratada naquela época? E aí então, daquelas leis todas, tudo isso começou a se difundir. E hoje, desculpem, nós temos muitas religiões ainda dentro que usa essa base filosófica do Antigo Testamento, que ainda pensam dessa forma. É aquele Deus que fica irritado, é aquele Deus que te beneficia. Se você faz um sacrifício, olha só, a gente vê isso, né? Se você faz ali a sua doação, se você faz um sacrifício, Deus vai te abençoar. Ele pessoalmente vai na tua casa.
É uma visão ainda que existe na atualidade, mas Kardec analisou, depois de tanto tempo, quando a gente começa a entender que Deus não criou, não era responsável por aquela tribo, já que a gente se lembra, né, que se Deus tinha ali aqueles que eram os escolhidos, ele tinha aqueles que eram os desprezados. Tanto é assim que o povo hebreu saiu do Egito, fez todo aquele percurso, enfrentou várias outras tribos para chegar na Terra Prometida. Mas se Deus estava conduzindo os hebreus em direção à Terra Prometida, quem cuidava dos egípcios? Deus simplesmente virava as costas para o Egito? Se ele enfrentava outros povos no meio do caminho, esses povos que perdiam, que eram derrotados por essa tribo eleita, eram povos desprezados? E aí depois a gente começa, a partir dos estudos da humanidade, a partir dos estudos da astronomia, compreendendo a dimensão do universo e percebendo que Deus não era responsável por uma tribo, mas Deus era responsável por todo o universo. E diante dessa grandeza toda, Deus vai tratar especificamente de um indivíduo, particularmente, observando os seus atos para saber se ele fez certo ou se ele fez errado, para impor para ele um castigo ou uma recompensa? Foi essa questão que Kardec levantou. E aí então quando a gente começa a analisar desde lá do passado, porque isso é importante, porque não foi uma ideia que foi criada do nada. A gente lembra que toda a ideia que nós vivemos hoje, ela foi desenvolvida a partir de ideias anteriores até que teve um ponto de origem. Como tudo começou? Por que as pessoas pensavam assim? E aí a gente volta lá nas sociedades mais primitivas, a antropologia estuda bastante isso, para falar como o homem se relacionava entre si, como o homem se relacionava com a natureza, como o homem se relacionava com as divindades. Lembrando que os primeiros elementos cultuados como sendo deuses era a própria natureza, era a pedra, era a árvore, era o rio, a terra, a chuva. Para depois o homem começar então a se tornar mais transcendente, sair daquilo que é matéria e começar a buscar no mundo espiritual a realidade, a sua relação com Deus. E aí quando ele vai para essa realidade imaterial, aí já depende da imaginação, da criatividade do homem. Cada um então estende a sua imaginação para onde ele quer. E aí nós temos essas diversas interpretações de Deus. A gente lembra hoje que são poucas as religiões que são politeístas, né? A gente pega, por exemplo, o hinduísmo, é uma religião politeísta, tem mais de 3.000 deuses. Vai com Deus, Dudu, até mais. Tem mais de 3.000 deuses na Índia, onde você tem ali uma hierarquia naqueles deuses, vamos dizer assim, do primeiro escalão, depois do segundo escalão, e assim vai. Mas, de um modo geral, nós temos ali religiões monoteístas. Tanto é assim que nós temos as duas principais religiões, que é o cristianismo e, em segundo lugar, o islamismo. Lembrando que o cristianismo é maior do islamismo quando você junta todas as religiões cristãs. Mas quando você faz as divisões entre religiões católicas, desde você tem católica ortodoxa grega, católica russa, católica apostólica romana, você tem as religiões evangélicas, aí então a religião católica se torna a segunda, porque a religião islâmica se torna a primeira. Mas a gente tem assim, o mundo praticamente é dominado por essas duas religiões, com exceção do hinduísmo, que fica bastante concentrado na região da Índia. Então pensarmos nessas duas grandes religiões, disseminadas pelo mundo todo, transmitindo essas mesmas ideias, a gente vai perceber então que é uma dificuldade muito grande de nós mudarmos o modo de pensar das pessoas, porque primeiro nós somos educados há muito tempo a pensar dessa forma. Inclusive nós espíritas temos ali uma linha de pensamento nova, mas aqueles ensinamentos do passado que ficam bem enraizados na nossa mente, na nossa consciência, é algo que vem sendo trazido de encarnações e mais encarnações. Então para nós hoje é tudo novidade. Para muitos novidade. A gente lembra que a doutrina como um todo, ela pode ser novidade, né? Mas muitos conceitos da doutrina espírita são conceitos novos. Elas são conceitos antigos. Pensar sobre a reencarnação, há quanto tempo o homem fala de reencarnação? Há milhares de anos. Quando ele fala sobre a influência dos espíritos, também há milhares de anos.
Basta pegar o Antigo Testamento, quando o homem fala com Deus, quando fala com anjos, quando é influenciado por demônios. Então esses conceitos são antigos. A doutrina é nova. Então muitos de nós que viemos dessa educação religiosa, tínhamos ali uma certa simpatia, um certo entendimento sobre alguns desses conceitos que hoje a doutrina espírita mostra para nós de um modo muito mais claro, de um modo muito mais racional, estudado e desenvolvido também. Então nós vimos aqui nessa pergunta de Kardec apenas, né? Nessa pergunta nós temos então mais uma vez, se Deus se ocupa pessoalmente com cada homem. E aí então os espíritos respondem, Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Nada é demasiado pequeno para a sua vontade, para a sua bondade. Ou seja, né, aquela ideia que geralmente nós temos, né? Quem são os preferidos de Deus? Todos são os preferidos de Deus. Cada criatura é preferida de Deus. A única diferença que nós encontramos são as responsabilidades e competências de cada ser que evoluiu ou está por evoluir. Então, quando nós pegamos os espíritos puros daquela hierarquia mais elevada, não é que eles são os preferidos, mas eles têm mais responsabilidades e fazem trabalhos mais conscientes. Então dá a impressão de que pelo fato deles serem puros, de viverem no céu dentro dessa visão dogmática, de viverem nesse paraíso sentados à direita de Deus, dá a impressão de que eles nasceram assim. Mas aí vem a doutrina e traz exatamente para nós o princípio de evolução, em que cada espírito, com o passar do tempo, vai conquistando seu espaço, vai se desenvolvendo intelectualmente e moralmente para chegar nessa condição. Mas não existe privilegiados, que infelizmente nós vemos, né, esse sectarismo religioso tão presente no nosso mundo hoje, em que tal religião, tal grupo, tal nação se acha privilegiada, enquanto os outros se veem ali como desprezados. E na verdade isso é uma mera interpretação do homem, ainda limitado no seu orgulho, ainda limitado na sua vaidade, na sua arrogância, mas que na verdade se resume tudo na sua própria ignorância. Vamos aqui então para Miramês, para ilustrar para nós aqui essa primeira questão, 963, o texto é: nada é destituído de valor. Diz assim para nós: Deus se ocupa de toda a criação. Ele cuida com amor de todas as criaturas e, para tanto, faz leis que regulam o bem, estabelecendo harmonia. Quando fugimos dessas normas, sofremos as consequências. Não há quem receba mais nem menos das suas mãos generosas. Cada um recebe aquilo que pode suportar pela elevação alcançada. O Todo-Poderoso tem seus agentes que assistem a todos, em todos os ângulos da criação, fazendo correção onde necessário, para que a justiça esteja sempre presente, no mínimo ou no máximo. E essa justiça é a presença de Deus como Pai de todos os seres. Aqui nós podemos então, né, que ver nessa interpretação aqui desse texto, que fala para nós sobre a justiça presente no mínimo ou no máximo. E aí a gente vê o valor daquele ensinamento de Jesus que diz para nós, né, a cada um segundo suas obras. Então existem aqueles que são tutelados pelo fato de se encontrarem ainda limitados na sua evolução e no seu entendimento, e há aqueles que são mais responsabilizados pelo grau de consciência que alcançaram. E nós falamos não apenas com relação à humanidade, mas nós falamos com relação a todas as criaturas. Há aqueles que agem meramente por instinto, há aquele que tem um instinto misturado com razão, há aquele que começa a despertar para a razão, cada um então respondendo perante essa justiça de acordo com o grau de evolução que alcançou. Muitos perguntam: e quando existia somente ele no centro da vida, qual seria a razão das leis? Ou seja, né, se Deus não tivesse criado ainda o universo todo, qual o sentido de criar as suas leis? Não deixa de ser uma pergunta filosófica
que nos leva a questionar, né, como essas leis funcionaram, quando elas foram criadas, para quem e para que elas foram criadas. Muitos perguntam, e quando existia somente ele no centro da vida, qual seria a razão das suas leis? O Criador nunca ficou só. No seu seio palpita a vida. O seu hálito lhe dá todas as respostas, quando emitido em todas as direções. Não existe tempo na origem dos assuntos, pois tudo se confunde, espírito, matéria e os intermediários de todas as coisas. O tempo se desfaz e o espaço deixa de existir ante a paternidade universal. Ou seja, tempo e espaço perante a eternidade divina, isso não tem sentido. Somos nós, criaturas, que procuramos o que é natural, porque nós desejamos alcançar um melhor conhecimento, criarmos teorias. Então falar sobre tempo, espaço, dizer, por exemplo, que quando o universo foi criado há 13,5 bilhões de anos, ou 13,7 bilhões de anos, com o nosso conhecido Big Bang, o tempo não havia sido criado ainda. Ou seja, são teorias que nós criamos, né? Nós procuramos ali extrapolar um pouco do nosso tempo, dos nossos limites, para apresentar as nossas teorias. Eu me lembro, né, que o Carl Sagan, vocês devem sempre se lembrar dele, né, que era aquele astrônomo americano que fazia a divulgação da astronomia de um modo mais didático, mais popularizado, né, para difundir o conhecimento da astronomia. Ele tinha uma visão interessante sobre essa questão do tempo relacionada com a criação. Então ele dizia assim, que quando o universo foi criado, e até o momento em que o homem foi criado, então ele dizia, Chocolate, bom dia. Então ele dizia assim, se nós pegássemos um calendário de um ano inteiro, o universo foi criado no primeiro segundo do dia 1º de janeiro. E o homem surgiu no último minuto, às 23 horas e 59 minutos do dia 31 de dezembro. Nesse período todo, desde aquele 1º de janeiro, o universo foi se formando, as matérias foram se transformando e se condensando. Depois aqui os mundos foram surgindo, 4,5 bilhões de anos o planeta foi criado. Então, depois que o planeta foi criado, começou ali a surgir os primeiros seres vivos e tudo mais, e somente no último minuto foi quando o homem surgiu, o homem na condição em que nós estamos agora. Então essa é a visão que ele faz, né, quando ele pega esses 13,7 bilhões de anos e vê o homem na atualidade, ele faz essa projeção, que é bem interessante. Esse período todo, que tudo aconteceu. Mas quando tudo isso foi acontecendo, como é que funcionavam essas leis? São meras especulações. Mas enfim, ele diz para nós, o tempo se desfaz e o espaço deixa de existir ante a paternidade universal. Como explicar o inexplicável? Como entender o que não pode se entender? Buscar aprofundar-se em todos os assuntos do espírito é perda de tempo, porque estamos no começo das lições que pretendemos aprender. Basta o que estamos seguindo e aprendendo, mas sempre indo avante, porque o aprendizado verdadeiramente é eterno na eternidade de Deus. Olha que bacana, né, essa colocação de Miramês, como ele foi profundo, né, nessas reflexões. Porque realmente, né, o homem tem essa pretensão de querer ter o conhecimento de tudo. E é natural, porque nós fomos compostos na nossa constituição dessa curiosidade. Porque é ela que nos impulsiona a querer saber mais, querer aprender mais. Mas como toda criança, sendo impulsiva e muitas vezes até irresponsável, o que importa é que ele tenha conhecimento, não o que ele faz com esse conhecimento. Porque nós fazemos assim, né? Nós descobrimos alguma coisa e depois nós pensamos para que ela serve. E geralmente quando nós pensamos para que ela serve, nós aprendemos ali com as consequências muitas vezes dolorosas dessas descobertas. Mas enfim, nós então, não adianta nós queremos entrar naquilo que
o tempo esconde de nós, o tempo distancia de nós, assim como também não adianta nós queremos aprender os assuntos do espírito, se nós ainda estamos vivendo na relação muito mais íntima com a matéria do que com o espírito. E ele diz: podemos chamar os impulsos do progresso de convergência, pois quando pensamos que chegamos ao fim de certos ensinamentos, passamos a convergir para outro ângulo. E quando pensamos que chegamos ao máximo, ele se torna mínimo, pela convergência que nos mostra outros planos maiores, de maiores entendimentos. E esses pontos para os quais deveremos convergir são eternos. Então seria assim, usando uma analogia, bom dia, embaixador, uma analogia bem pobre, né? É quando aquela criança termina ali o primeiro ano da escola e ela acha que ela conhece tudo no primeiro ano da escola, porque ela concluiu aquele ciclo. Ela aprendeu tudo aquilo que ela precisava aprender naquele momento. Mas ela não tem ainda aquela ideia do caminho que ela precisa percorrer. Aí ela faz o segundo ano. E aí ela aprende tudo do segundo ano e ela acha que ela sabe mais do que aquela criança do primeiro. E é verdade. Só que ela acha que ela sabe mais que todo mundo. E aí então cada ano que ela vai aumentando, ela vai chegando cada vez mais, estendendo cada vez mais, expandindo cada vez mais. E esse conhecimento acaba se tornando eterno. Então nós, em cada existência nossa, por isso essa grande diversidade, muitas vezes sem Hermes, né? Porque enquanto o homem não consegue ainda se desenvolver moralmente, ele vai se alimentando cada vez mais de conhecimento e o ego vai inflando cada vez mais, até que chega o momento em que ele começa de fato a despertar espiritualmente, aí então ele percebe, tudo que sei é que nada sei. Aí essa se torna a verdade para ele. Porque aí então ele começa a quebrar essa barreira do conhecimento limitado do mundo material. E aí então ele percebe o que o espera na condição de espírito. Eu comento sempre para vocês, né, que o conhecimento que existe aqui no mundo material, ele realmente diz respeito ao mundo material. Porque, por exemplo, vamos supor que eu encontre um engenheiro. Esse engenheiro, então, ele vai se especializar ali numa determinada área da sua, de um determinado tema da sua área de conhecimento, e ele vai se especializar, ele vai fazer ali os cursos de pós-graduação, ele vai se tornar um expert naquele assunto, e de repente ele desencarna. Vamos supor que ele seja ali um engenheiro civil e ele conseguiu trabalhar com determinado tipo de material para um determinado tipo de construção. Quando ele desencarna, que diferença faz esse conhecimento que ele alcançou? A não ser ter deixado para a humanidade o legado daquilo que ele conseguiu alcançar com o seu conhecimento. Mas para ele mesmo, como espírito, isso não faz diferença. Porque depois, no futuro, quando ele ascender como espírito, ele vai simplesmente mudar de ambiente e aquele conhecimento não vai fazer mais diferença. Então, na verdade, o que ele conseguiu estimular do seu conhecimento foi a capacidade de pesquisa, foi o aprofundamento do seu intelecto, né? Mas o conteúdo propriamente dito ele tem muito pouca importância no sentido de evolução espiritual. Aquele advogado, por exemplo, que se especializou em leis trabalhistas, de repente ele desencarna. Que diferença fez as leis trabalhistas que ele estudou no plano espiritual? Mas a pesquisa, a justiça com que ele aplicou essa lei, os benefícios que ele dirigiu para aquela sociedade, esse é o resultado da sua aplicação, do trabalho que ele fez. Só um instantinho, pessoal, vamos lá. Então eu dizia para vocês sobre esse conhecimento, né? Então você tem ali o advogado, você tem o médico, você tem o engenheiro, você tem o professor vai de matemática. Então, na verdade, todo esse conhecimento serve para que ele possa se desenvolver intelectualmente muito mais pelo processo do que pelo conteúdo. Por quê? Qual a diferença? O conteúdo que ele vai ter, depois dele estudar um determinado tema, isso não vai fazer diferença, porque espiritualmente isso vai ficar para trás.
Mas o fato dele ter desenvolvido aquele processo para alcançar aquele conhecimento, isso fica com ele, porque esse mesmo processo será aplicado em outras áreas de conhecimento em que ele vai se aprofundar. Percebem a diferença do que é você conhecer alguma coisa e você buscar esse conhecimento? Tem até uma frase que é muito mais interessante, que o caminho que você faz para chegar no lugar vale muito mais do que o lugar em si. Então você diz assim, olha, eu quero viajar para a França, mas tudo aquilo que você fez para viajar para a França, a sua preparação, você arrumar a documentação, você fazer a sua economia, você arrumar a sua bagagem, preparar a sua viagem, a sua hospedagem e tudo mais, aí você chega na França. Você valoriza a França, mas você não valoriza tudo que você fez para chegar lá. E é isso que vai ficar mais guardado do que as lembranças em si. Porque lembrança, com o passar do tempo, se torna mais uma. Mas a experiência que você ganhou, isso fica. Né? Exato, Hermes, exato. Né? A gente, para quem já ensaiou tanto, né, de você participar de um desfile, você participar de um show e tudo mais, aquilo é tudo muito rápido. Mas o processo em si é o que vai fazer com que você realmente se desenvolva. Mas vamos em frente, né? Estou fugindo do tema aqui, estou divagando demais e estou fugindo um pouco do tema. Vamos voltar aqui para ele. Miramês diz assim para nós, né? Que a gente falava sobre o aprendizado verdadeiramente eterno na eternidade de Deus, que ele dizia, né? Podemos chamar os impulsos do progresso de convergência. Aqui eu já li para vocês, né? Pois quando pensamos que chegamos ao fim de certos ensinamentos, passamos a convergir para outro ângulo. E quando pensamos que chegamos ao máximo, ele se torna o mínimo pela convergência que nos mostra outros planos maiores de maiores entendimentos. E esses pontos para os quais devemos convergir são eternos. Deus se ocupa de tudo, com o máximo carinho, porque Ele é amor. E buscando além, Ele é muito mais que amor, porque somente Ele criou esse estado de alma, e a criação não pode ser igual ao Criador. Deus cuida do verme tanto quanto dos anjos, e dá a todos eles segundo as suas necessidades. Olha só que bacana essa colocação. Então, tudo aquilo que é obra da criação, tudo aquilo que é uma criação divina, tem valor. A diferença são as necessidades de cada um, as competências de cada um, as responsabilidades de cada um. Muitas outras coisas ainda iremos compreender quando chegar o momento de tudo vir à luz, para que se dissipem as trevas. Consultemos a Marcos, nesse sentido, quando ele assim se refere. Mas Jesus lhe advertiu severamente que o não expusessem à publicidade. Marcos capítulo 3, versículo 12. E vejamos o termo severamente. Devemos ter o cuidado de não lançarmos pérolas aos que desconhecem seus valores, pois a verdade deve ser dosada para que não venha a ferir e desfazer condições espirituais já formadas. O progresso é certo. O progresso é certo, é portador de coisas novas. No entanto, ele é dirigido pelo bom senso da espiritualidade maior. Deus cuida de todos os seres que criou, para não colocar fardos pesados em ombros frágeis. Isso é justiça, isso é amor. Estudemos, pois, com atenção, para que não venhamos a sofrer as imprudências de saber o que não devemos na pauta de nossas vidas. Tudo está semeado em nossas consciências, mas cada qual absorve o que pode suportar. E Deus é a suprema harmonia, que distribuiu com parcimônia as verdades, de maneira que suportemos as suas luzes. Então está aí, colocação, né, belíssimo texto de Miramês, bastante profundo, né, nessas reflexões sobre a sabedoria divina, sobre o aprendizado, né, enfim, tudo aquilo que importa para nós. A Tati colocou nessa convergência seria a forma espiralada da evolução. Talvez espiralada, talvez se nós analisarmos por fases, sim, Tati, né? A gente pode colocar também essas convergências como páginas viradas, como livros que nós lemos, né? Então cada vez que nós chegamos
num determinado ponto, essa convergência que chega num ponto em que ela se abre de novo, ela termina e começa novamente. Então é esse ciclo constante de fim e recomeço, fim e recomeço. E cada recomeço é um novo estágio em que nós vamos avançando, tanto moralmente como intelectualmente também. Então todo o conhecimento tende cada vez mais a se aprofundar. Nesse fim de semana mesmo, nós tivemos um novo quadro feito pelo Espiritismo.net, chamado A Força do Espiritismo. Então é todo domingo das 3 às 4. Estão convidados, né, que depois das 4 às 4h30 vem lá o estudo da história do Espiritismo. Então nesse conhecimento foi muito interessante. O André Siqueira, ele é lá de Brasília, né, um dos colaboradores do nosso trabalho e também membro da Federação Espírita Brasileira, ele fez uma colocação muito interessante nesse primeiro encontro, que falava sobre filosofia. A filosofia e a filosofia espírita em si. E ele dizia assim, que se nós voltássemos, por exemplo, no tempo, 50 anos no tempo, nós veríamos assim um indivíduo que estudaria 6 anos, por exemplo, para se formar médico. E a partir dali ele começava a exercer a medicina. Hoje, nos tempos atuais, quando ele acaba esses 6 anos de medicina, começam mais anos de residência, depois começa mais especializações, mais profundidade. Nós vemos hoje médicos que têm 40 anos de estudos e não acabaram de estudar. Sendo que no passado 6 anos bastavam para que ele se formasse como médico. Olha só, né? Então, naquela época, o médico generalista, ele sabia de tudo. Ele cuidava de uma dor de barriga, uma irritação nos olhos, quebrar uma unha encravada, qualquer coisa. Hoje não. Hoje cada médico, conforme o conhecimento vai se aprofundando, há a necessidade de você se especializar cada vez mais. Então você tem aquele lato sensus, né, aquele conhecimento amplo, aquele conhecimento abrangente. Aí ele vai se tornando cada vez mais estrito, restrito, até se tornar ali um único tema. Você vai ser o único que vai falar sobre aquilo. Daí é o doutorado, né? Você vai apresentar a sua tese em cima de uma coisa que só você estudou. E aí a gente pensa assim, bom, nesse ano, tantos doutorados foram concluídos. Então ano que vem não vai ter mais nada para descobrir. Chega o ano que vem, você tem o dobro de doutores. Depois no ano, mais doutores ainda. E a gente pensa, mas peraí, quando é que esse conhecimento vai acabar? Será que isso não para nunca? Não vai chegar uma hora em que a gente não vai ter mais nada para descobrir? Usando uma linguagem mais simples, né? É como se a gente ouvisse músicas. Aí você ouve assim todas as músicas que foram criadas até hoje. Aí você fala assim, mas ninguém mais vai criar uma coisa nova. Aí chega na semana seguinte, aparece aquele compositor que fez aquela letra, aquela música primorosa. Aí você fala, bom, essa é para fechar mesmo o pacote das músicas, né? Quando chega na semana seguinte, aparecem mais músicas, e a gente vê que parece que nunca acaba a criatividade do ser humano. Quem para é o homem, né, Hermes? Não o conhecimento. O conhecimento continua cada vez mais amplo. E olha que todo esse conhecimento diz respeito a esse nosso mundo. É o conhecimento do nosso planeta, das ciências do nosso planeta. Imaginemos quando nós começarmos a avançar para buscar o conhecimento do plano espiritual que alcança todo o universo. Dá até uma vertigem, né? A cabeça até começa a rodar um pouco, né? Fala, meu Deus, quanta coisa ainda tem pela frente e a gente acha que sabe tudo. O Braço colocou, né? O casamento da medicina com a eletrônica complicou para o estudante de medicina. Pois é. E vai ter mais coisa ainda, né, Brás? Muitos casamentos vão acontecer ainda para aprofundar cada vez mais a biotecnologia surgindo agora, para trazer, por exemplo, para a medicina, conhecimentos muito mais amplos. Em compensação, nós temos o direito, né? Só para falar um pouquinho dessa área também. Quando você pega o direito, é que você tem todas as leis, mas as leis não param, porque a humanidade também não para. Conforme a humanidade vai mudando os seus valores, há a necessidade de você fazer atualizações de novas leis, de novos ajustes. Nada para. Você fez doutorado como pai, né, Hermes? Melhor assim, né? Tem gente que busca doutorado profissional e tem doutores dentro de casa, doutoras, né? Pois é. Porque um filho você está mais ou menos, 2 você já aprende bastante. Você está no mestrado, o 3º é doutorado, com certeza. Aí depois vem os netos, né? Aí é só alegria.
Na hora que é popularizar a física quântica, a cobra vai fumar. Brás, nem fala. Nem fala o que tem ainda para ser descoberto nessa área. Vamos lá, pessoal, a última questão, né? Porque são só duas questões, né? Vamos para a próxima. 966. Eu coloquei 963 em cima, mas é 966, né? Deixa eu ver aqui. Ah, não, isso aqui. 963 está certo. 964. Deus tem a necessidade de se ocupar de cada um dos seus atos, dos nossos atos, para nos recompensar ou nos punir? A maioria desses atos não são para ele insignificantes? Ou seja, né, se eu briguei com o vizinho, se eu joguei comida fora, se eu desejei mal para o meu semelhante, se eu fiz caridade, Deus está de olho assim perguntando, nossa, você vai ganhar uma estrelinha por causa disso, ou então não, você vai ficar de castigo por causa disso. Deus, que tem a dimensão de todo o universo, que nós ainda não conseguimos compreender, tem essa preocupação de se ocupar com cada um dos nossos atos? Os espíritos respondem, Deus tem suas leis, que regulam todas as vossas ações. Lembre que nós estamos estudando a lei de... estudamos, né, aqui no livro dos Espíritos, no capítulo das leis morais. E dessas leis morais nós temos a lei do trabalho, a lei do progresso. Né? Então a gente lembra que lá no começo, Kardec perguntou para os Espíritos se essas leis que ele tinha relacionado poderiam ser usadas como referência. Deixa eu pegar para vocês aqui, porque é uma parte que eu gosto bastante da gente ver. Rapidamente aqui no primeiro capítulo, caracteres da lei natural, divisão da lei natural. Kardec pergunta assim, na questão, é o item número 4 do capítulo 1º do terceiro livro, Leis Morais, e ele coloca na questão 648, ele diz assim, que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis sobre adoração, trabalho, reprodução, a conservação, a destruição, a sociedade, o progresso, a igualdade, a liberdade e, por fim, a da justiça, amor e caridade. Os Espíritos respondem, essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes segui-la, sem que ela tenha, entretanto, nada de absoluto, como não o têm os demais sistemas de classificação que sempre dependem do ponto de vista sob o qual se considera um assunto. A última lei é a mais importante. É por ela que o homem pode avançar mais na vida espiritual, porque ela resume todas as outras. Então, quando Kardec elaborou esse roteiro, ele se baseou nas leis de Moisés, nos 10 mandamentos. E é então baseado nesses mandamentos, ele criou várias circunstâncias da vida. Mas o mais interessante é que o Espírito coloca para nós aqui. A última é mais importante. Carol, todos os dias das 10 às 11h30. Tá? Já está passado. Que a gente mudou o horário por causa dessa mudança de rotina, né? Com confinamento, confinamento não, né? Com quarentena e tudo mais. Aí nós passamos das 9 para as 10 horas. Tá? Todos os dias às 10 horas. Tá bom? Então nós vimos aqui que essa última lei, justiça, amor e caridade, nós percebemos que ela não é material. Porque material é, por exemplo, o trabalho, que é aqui do mundo físico, a reprodução, a conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, mas justiça, amor e caridade é aquela que se aplica em todas as demais. E essa última lei que essencialmente faz com que o homem evolua. Então Kardec trouxe para nós essa visão, mas ele colocou uma observação muito importante. Sem que ela podes segui-la, sem que ela tenha, entretanto, nada de absoluto. Por que isso tudo? Porque essas leis dizem respeito a essa realidade que nós estamos vivendo. Quando nós
deixarmos aqui no mundo material e voltarmos ao mundo espiritual, nós teremos ali uma visão muito mais profunda, muito mais ampla sobre outras circunstâncias da nossa existência. Em mundos mais elevados, por exemplo, de onde os espíritos trazem para nós notícias, essas leis de destruição, lei de progresso, lei de sociedade, essa lei de sociedade é baseada na nossa sociedade atual. Mas tudo vai se tornar mais profundo, como acontece nas áreas que eu comentei com vocês, né? Nós temos ali essas áreas acadêmicas em que você tem a sua formação básica e depois você vai buscando as suas especializações e as suas pós-graduações. A mesma coisa acontece, nós temos aqui, hoje, se pegarmos o Livro dos Espíritos, como eu falo para vocês, se nós pudéssemos criar uma outra edição, uma terceira edição do Livro dos Espíritos, atualizada com novos temas, nós teríamos das 1019 perguntas, fácil, 10 mil perguntas. Fácil. Porque são tantos os temas que vieram nesses últimos 163 anos, tanta coisa nova chegou em tantas áreas de conhecimento, tantas circunstâncias diferentes, que Kardec procurou, dentro das suas condições, criar situações para trazer para nós uma oportunidade de refletirmos sobre aquilo que nós vivemos. Mas então aqui, ele coloca para nós, nessa questão 964, se Deus tem necessidade de se ocupar com cada um dos nossos atos. E ele coloca, Deus tem suas leis que regulam as vossas ações. Se violardes, a culpa é vossa. Sem dúvida, quando o homem comete um excesso, Deus não estende um julgamento para ele, dizendo-lhe, por exemplo, tu és um glutão e eu vou te punir. Mas ele traçou um limite. As doenças e por vezes a morte, são consequências dos excessos. Eis a punição. Ela resulta da infração da lei. Assim se passa em tudo. Então nós temos a lei da sociedade. Você comete um crime contra o seu semelhante. A própria sociedade vai aplicar em você uma lei. Se você por acaso abusa da sua alimentação, a própria lei biológica e nutricional vai te punir por isso. Se você por acaso arrisca a sua vida por imprudência, que é uma violência, que é uma violação moral, as consequências da sua imprudência vai fazer com que você responda por isso, em maior ou menor condição. Então as leis divinas são perfeitas e nós conhecemos algumas delas, pelas circunstâncias que nós estamos vivendo hoje. Mas e no futuro? Porque nós podemos colocar assim, em geral, nós conhecemos as leis, mas existem tantas variantes dessas leis que nós acabamos não entendendo. Por exemplo, na época de Kardec, a preocupação dele, nós vemos isso em muitos textos, as guerras que aconteciam. Então era a guerra franco-prussiana, era a guerra da França contra a Inglaterra no passado, lá no século XVI, século XVII. Nós tínhamos ali aquela guerra de Magenta, que nós vimos lá sobre a independência da Itália. Vimos a guerra disso, de repente na Segunda Guerra Mundial estoura uma bomba atômica. Algo nunca visto na história da humanidade. Quer dizer, a morte por si só, ela traz ali a consequência de você tirar a vida do seu semelhante. Mas de repente surge alguma coisa em que você cria proporções que não estavam calculadas. Mas será que essas leis são aplicadas de modo diferente? Aí começa então uma diferença de aplicação dessa lei, mas a lei continua sendo a mesma. Então quando nós pegamos as leis de Moisés, por exemplo, lá no passado, que foi a primeira tentativa de organizarmos as leis divinas, de trazer para você sobre cobiça, sobre morte, sobre respeito. Então é a relação do homem com Deus, é a relação do homem com a sua família e do homem com a sociedade. São os três aspectos daquela lei. Só que elas precisavam de um maior aprofundamento. Kardec conseguiu, através desse livro, trazer ali novos aspectos, mas não fica por ali, ainda teríamos novos outros sistemas que poderiam complementar esse que foi criado por Kardec, porque não deixa de ser um sistema, né? Lembra que nós falamos de sistema, que é aquele conjunto de ideias que definem uma determinada situação ou uma determinada análise?
Kardec criou um sistema. Qual é o sistema dele? Criar essas leis baseadas nas leis de Moisés, trazendo ali diversos aspectos da nossa vida aqui na sociedade planetária. Mas a gente vê que isso daqui diz respeito à sociedade encarnada, não desencarnada. Quais seriam as leis que regem, por exemplo, o mundo espiritual? Nós temos, através dos livros de André Luiz, por exemplo, alguns comportamentos que existem lá no plano espiritual que se assemelham aqui ao mundo físico. Então nós achamos assim, as mesmas leis que existem aqui são as mesmas leis que existem lá. Só que lá nós temos novas formas de aplicar essas leis e circunstâncias que não existem aqui. Porque aqui diz respeito ao mundo material, embora nós tenhamos aqui a sustentação do mundo moral. Mas no plano espiritual é muito diferente. Por isso então essas leis, as conhecidas e as não conhecidas, aquelas do campo moral como aquelas do campo físico, lembrando que leis físicas, por exemplo, é a própria lei da física, a lei da química, da biologia, são leis. Significa que se você saltar de cima de um muro, você vai se esborrachar no chão. Que lei é essa? É a lei da gravidade. Então é a lei que rege o mundo moral e o mundo material, em todas as circunstâncias. Muito bem, Kardec faz um comentário a esse respeito. Comentário de Kardec. Todas as nossas ações são submetidas às leis de Deus. Não há nenhuma delas, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação dessas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, não nos devemos queixar, senão de nós mesmos, que nos fazemos assim os artífices de nossa felicidade ou de nossa infelicidade futura. Essa verdade se torna suscetível pelo seguinte apólogo. Um pai dá ao seu filho a educação e a instrução, ou seja, os meios para saber conduzir-se. Cede-lhe um campo para cultivar e diz: eis a regra a seguir e todos os instrumentos necessários para tornar fértil o campo e assegurar a tua existência. Dei-te a instrução para compreenderes essa regra. Se a seguires, o campo produzirá bastante e te proporcionará o repouso na velhice. Se não a seguires, nada produzirá, e morrerás de fome. Dito isso, deixa-o agir à vontade. Não é verdade que o campo produzirá na razão dos cuidados que se dispensar a cultura e que toda negligência redundará em prejuízo da colheita? O filho será, portanto, na velhice, feliz ou infeliz, segundo tenha seguido ou negligenciado a regra traçada pelo pai. Deus é ainda mais previdente, porque nos adverte a cada instante se fazemos o bem ou o mal. Envia-nos espíritos que nos inspiram, mas não os escutamos. Há ainda essa diferença. Deus dá ao homem um recurso por meio de novas existências para reparar os seus erros do passado, ao passo que o filho de que falamos não o terá se empregar mal o seu tempo. Kardec, então, aqui fez uma análise, trazendo aqui uma analogia para nós. Pois é, Hermes, quer dizer, tá claro, né? Então, assim, tudo aquilo que você fizer... O detalhe importante também aqui, antes de completar meu raciocínio, é que nós vamos agindo e o aprendizado vem através da experiência. Muitas vezes nós fazemos o bem acreditando que estamos fazendo mal. E muitas vezes fazendo o mal, acreditando que estamos fazendo o bem. Aquele soldado, por exemplo, que vai para uma guerra e ele combate para defender a sua nação, ele mata o seu inimigo acreditando que está fazendo o bem. Naquela sociedade que nós encontramos hoje, onde a pena de morte é instituída, acreditando que você eliminar a vida do seu semelhante é o necessário para você preservar o equilíbrio da sociedade, é uma tentativa. Na época da Inquisição, quando nós tínhamos ali a Igreja Católica, assim como a Igreja Protestante também, fazia ali, aplicava aquelas suas leis, punindo aqueles que eram os hereges, aqueles que não seguiam os seus preceitos. Aqueles religiosos acreditavam que faziam bem.
E aí então no plano espiritual, quando se deparavam com a própria consciência, eles seriam então julgados por si próprios, segundo o conhecimento que tinham. A gente lembra, né, aquela máxima que diz que Deus nos julga pelas nossas intenções, ou seja, as leis são aplicadas dentro de uma severidade ou de uma flexibilidade de acordo com a intenção de cada um. Porque eu tive a intenção de fazer o bem, mas a ignorância em que eu me encontrava não me mostrava que aquilo que eu fazia era o mal. Mas eu tenho então uma outra lei que me dá a oportunidade de reparar aquele erro do passado. E aí então, conforme o homem vai se esclarecendo, o peso da responsabilidade vai fazendo com que a aplicação dessa lei se torne cada vez mais severa, para que ele possa aprender a quebrar essa resistência do seu orgulho, da sua vaidade, em geral, da sua arrogância, para viver de acordo com essas leis. Aí então, eu trago para vocês aquele verso daquela música que eu sempre gosto nessas circunstâncias. Disciplina é liberdade, como escreveu lá Renato Russo, da Legião Urbana. Disciplina é liberdade. Para nós pode parecer um paradoxo, né? Porque como é que eu posso ter liberdade se eu tenho que ter disciplina? Exatamente. A disciplina, dentro dessas leis, não violando os seus direitos ou os seus deveres, assim como você não violar os direitos e os deveres do semelhante, te dá liberdade de ação. Mas a partir do momento em que você viola todas essas leis, buscando satisfazer o seu próprio egoísmo, você se fecha cada vez mais, porque você será cada vez mais restrito no seu campo de ação. Porque as consequências sempre te trarão sofrimento, e o sofrimento nunca é liberdade. Eis aí então, né, o final, para a gente concluir o nosso estudo de hoje. Disciplina é liberdade. Então, ou seja, essas leis morais e leis físicas, as leis todas que regem a nossa existência, quando elas são bem seguidas, certamente vai proporcionar para nós a felicidade. Se nós violamos essas leis, mostrando ali, causando um desequilíbrio, nós seremos responsabilizados por esse desequilíbrio. Então aquela liberdade que eu tinha de fazer o que eu quero, já não é mais. Um exemplo bastante simples. O aluno deveria estudar para a prova. Ele devia ser disciplinado porque ele sabe que a escola exige que ele tenha um bom desempenho na prova. Só que então ele disse, eu não quero fazer isso. E ele foi reprovado. Qual vai ser a consequência? Ele perdeu a liberdade, porque agora ele não estuda porque ele quer. Ele estuda porque ele deve. É uma imposição agora para ele. E assim acontece com todos nós. Para finalizarmos, o Elcio colocou, né, para nós não existe aperfeiçoamento se não nos defrontamos com os obstáculos que a vida, né, nos proporciona. A estrada da perfeição é longa e árdua. Esse aprendizado na Terra é a nossa bendita oportunidade de aperfeiçoamento, que é aperfeiçoamento, né? Então a gente lembra o que, Elcio? Que dentro dessas próprias leis nós temos as provas e temos as expiações. As provas são obstáculos, são estímulos que nós recebemos para desenvolver os nossos valores, para desenvolver as nossas capacidades. A expiação é a oportunidade de reparo. São leis. Então são tantas essas leis que nós vamos descobrindo e aprendendo cada vez mais. E quanto mais equilibrados nós vivemos, seguindo essas mesmas leis, maior é a liberdade e maior é o progresso que nós alcançamos. Meus amigos, encerrando por aqui os nossos estudos. O Brás colocou lá em cima, né, mas as 10 leis naturais mencionadas por Kardec ficou firmada pelos codificadores, não é assim? Não, eles colocaram assim, né, Brás? Como eu li para vocês, né? Que são leis, é um roteiro interessante, mas nós não devemos tratá-lo como definitivo, porque existem outras formas também de nós organizarmos as nossas ideias para compreender essas leis. Então ele só trouxe ali, né, que é boa, muito bem, bom para vocês agora, tal, mas como eu falei para vocês, essas leis naturais, pelo que nós vimos, elas se aplicam de um modo geral àquilo que nós vivemos no mundo físico. No mundo espiritual, a lei de destruição, por exemplo, que fala sobre as calamidades que afetam a humanidade, né? Porque aí nós vamos então desdobrando essas leis a partir das perguntas que Kardec faz. Quando ele fala, por exemplo, né, o canibal é
é menos responsável pelo seu erro do que uma pessoa instruída, e de fato é. Porque o canibal age por instinto, pela educação que ele recebeu. O advogado que é corrupto, por exemplo, faz isso porque, né, os seus valores são valores ainda imperfeitos. E ele vai sofrer as consequências porque ele tem conhecimento de discernir o certo do errado. Então a gente percebe que muitas das colocações de Kardec, falando, por exemplo, sobre a legislação humana, que progride de acordo com a evolução da humanidade, no mundo espiritual a legislação humana não se cumpre, não se aplica. Você vai punir, por exemplo, o infrator de trânsito no mundo espiritual? Não. Porque lá o ambiente é diferente, obviamente, mas a ideia é, para nós percebermos que a legislação humana se aplica na nossa vida em sociedade aqui no nosso planeta. Por isso, então, não podemos dizer que as leis que Kardec estudou são definitivas, porque elas dizem respeito a essa realidade que nós estamos vivendo. E ainda assim, há uma realidade que ele entendeu no século XIX. Se nós pudéssemos criar novas leis ou novas perguntas para aprofundar um pouco mais essa lei, nós chegaríamos a temas muito mais atuais do que aquilo que Kardec viveu. Então, assim, para aquele começo, está ótimo o roteiro. Mas agora nós percebemos que com o aprofundamento da doutrina espírita, com essas tantas e tantas obras que surgiram, com situações diferentes, com mensagens, com reflexões, nós, de certa forma, não de uma forma catalogada como Kardec fez, nós conseguimos ter uma visão mais profunda sobre as leis divinas. Às vezes, André Luiz, por exemplo, nos seus livros, contando uma situação que o espírito vivenciou e que ele teve ali uma consequência positiva ou negativa, é uma forma de nós analisarmos a realidade dessa lei. Mas não foi organizada colocando dentro das categorias dos 10 mandamentos e tudo mais, né? Então, essa diferença que você colocou do decálogo, dessas leis de Moisés, ela é no sentido, na essência, né? Se você falar assim, amar a Deus sobre todas as coisas, por exemplo, você tem na lei de adoração um desdobramento dessa lei. Amai vosso pai e vossa mãe, você tem também o desdobramento dessa lei. E assim outras tantas leis que vão se mostrando. Então, para aquele começo, estava bom. Pode aperfeiçoar mais? Não tenhamos dúvida disso. Para quem diz assim que aquilo que Kardec escreveu no Livro dos Espíritos não precisa mexer mais, me perdoem, mas precisa observar a relação do homem com o mundo e a evolução do homem com muito mais profundidade. Tem muita coisa ainda. Aquilo foi só o começo, que foram as bases. Tanto que Kardec disse, né, que a própria doutrina espírita evoluiria. Mas, enfim, todos nós temos uma missão, do presidente ao menor servidor, faz parte da necessidade reencarnatória do indivíduo, e assim nós vamos modificando, trocando ali os papéis e as experiências, as situações, para adquirirmos cada vez mais experiência. O Hermes colocou, né,